nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado. Antes da mensagem, gostaria de saudar nosso visitante hoje, o casal ali, Donizete e sua esposa. Sejam bem-vindos, Deus os abençoe. As portas da igreja estarão sempre abertas para vocês, tá bom? Donizete é sobrinho da nossa irmã Maria Luísa. Então, estivemos orando pela sua mãe, Donizete, e tenha certeza que oração não faltou nessa igreja pela sua mãe, tá? Então, que você possa se sentir abraçado para essa igreja. Amém? Amém. Convido você a abrir no livro de Lamentações. Lamentações 3. Lamentações 3, do 21 até o verso de número 32. Lamentações do 21 ao 32. A palavra do Senhor diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra. Perverter o direito do homem perante o Altíssimo. Subverter o homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Quem é aquele que diz assim, acontece quando o Senhor não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto mal como bem? Porque, pois, se queixar um homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Palavras do Senhor. Amém. Amém. Hoje temos como tema da nossa pregação aquilo que ainda nos deixa vivo perante o Senhor, aquilo que é ligado às suas misericórdias. O tema da pregação hoje é a fidelidade do Senhor em meio à nossa história. Todos nós somos conduzidos por Deus, mas todos nós estamos vivendo e sempre estamos presentes em duas situações. Primeiramente, o tempo. Estamos sempre presentes no tempo. Não tem como voltar no tempo, nem tem como parar o tempo. Estamos presos a este tempo. Bom seria, né, se voltássemos à era da adolescência, à era da infância, mas todos nós estamos caminhando no tempo cronológico. Estamos presos no tempo, mas também estamos presos no espaço. Todos nós ocupamos um lugar. E diz Einstein, né? Dois corpos, não sei se foi Einstein que falou, se foi Newton, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Mas todos nós estamos no local, no lugar. Estamos presos a isso. Não tem como. Não tem uma capa de invisibilidade, né, que nos deixa invisíveis.
Não tem, não existe. Nem que nos faça sumir daqui da terra. Não tem. Todos nós estamos presos no tempo e no espaço. Por conta disso, desses dois elementos, as nossas histórias de vida estão continuando a ser percorridas. Todos nós estamos vivendo ainda a nossa história. Você ainda está vivendo a sua história. Você ainda está trilhando os caminhos que você está escolhendo. Você, daqui a pouco, quando o culto acabar, você tem a escolha de ir para a sua casa e estar lá na sua casa. Mas todos nós estamos fadados a isso. E as nossas histórias também. E remetendo a isso, ao tempo e ao lugar onde nós estamos sempre presos, nós fazemos as nossas histórias no presente. Mas as lembranças ficam nos acontecimentos que nós fizemos no passado. Toda pessoa possui então a sua história. Toda pessoa possui o momento onde esteve presente anteriormente e o momento onde está atualmente. Todos nós temos as nossas histórias, temos os nossos contos, todos nós temos uma ligação com aquilo que nós fizemos no passado. Todos nós gostamos de lembrar as experiências que nós tivemos no passado. Todos nós temos as experiências que tivemos decorrente da nossa vida. Gostamos de falar que em tal dia, de tal ano, aconteceu isso em tal lugar. Lembramos dessas histórias. Lembramos o marco de quando nos casamos. Lembramos o marco de quando batizamos nossos filhos. Lembramos das histórias que aconteceu em nossa vida lá no passado. Tempo, lugar. Duas coisas que sempre estaremos presentes. Na maior parte das nossas histórias, e as nossas melhores histórias de vida são compartilhadas com aquelas pessoas que nós nos relacionamos. As melhores histórias de vida são com pessoas com quem nós amamos. As melhores histórias de vida está relacionada a um relacionamento. Seja pai, mãe, filhos, filhas, esposa, marido, namorada, noiva, enfim. As nossas histórias estão atreladas também umas às outras, com as pessoas. Estão atreladas com os momentos que nós vivemos, com as pessoas que nós amamos. E por conta disso, Deus nos presenteou com o relacionamento, com uma forma de nós nos relacionarmos uns com os outros no tempo e no espaço. Quando foi a última vez quando foi a primeira vez que você pisou nesse templo, nessa igreja? Quando foi a primeira vez que você esteve lá embaixo, naquela igrejinha lá embaixo, né, tio? Quando foi a primeira vez? Todos nós lembramos disso. E algo que Deus nos presenteou é que nós passamos os nossos momentos com as pessoas com as quais nós amamos. Pessoas que nós temos relacionamentos, pessoas que nós temos um tipo de aliança. Intimidade que requer cuidado, atenção e algo que, se eu fosse você, marcaria essa palavra na nossa pregação de hoje: fidelidade. Em uma aliança com as pessoas, precisamos preservar a nossa fidelidade. Com Deus não é tão diferente. Na história bíblica, Deus sempre desejou se relacionar com a sua criação. Foi o desejo de Deus desde o começo, por isso que Ele criou todas as coisas. E Deus sempre desejou
ter relacionamento com as pessoas, com o ser humano. Tem um quadro famoso, se não me engano, de Michelangelo, né? Deus está numa ponta com o dedo e o homem está na outra ponta com o outro dedo. Essa ênfase de Deus se relacionando com a sua criação sempre esteve presente. E Deus sempre fez pactos, alianças com a sua criação, mas também com as pessoas. Fez uma aliança com os seus filhos e com as suas filhas. Quantos pactos de aliança Deus fez que está presente na Bíblia? Vários. Temos aqui Adão, temos aqui Abraão, temos aqui o povo de Israel, temos aqui com Moisés, enfim. Uma variedade de alianças que Deus fez com o seu povo ao decorrer da sua história. Isso quer dizer, então, que nós temos um relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus só é verdadeiro por quê? Porque ele foi feito a partir de Cristo Jesus em nossas vidas. Em Cristo, a nossa aliança foi renovada. Em Cristo Jesus, nós temos hoje total discernimento de falar que somos filhos e filhas de Deus ligados a Cristo Jesus. Temos então uma aliança com o Senhor. E a aliança requer fidelidade. Diante do texto bíblico que nós lemos, o livro de Lamentações é um livro que vai falar sobre a destruição de Jerusalém. E por que Jerusalém foi destruída? Porque o povo virou as costas para o Senhor. O povo não obedecia mais à sua lei. Por conta disso, Deus deixou o povo ser invadido pelo povo da Babilônia e Jerusalém então foi destruída. Estamos então diante daquela situação. O autor de Lamentações está nessa situação de ruínas. Jerusalém está destruída. Estamos vivendo uma tragédia, diz o autor de Lamentações. Há uma tragédia que aconteceu aqui em Jerusalém. As crianças brincavam na rua, hoje não tem mais criança. As casas eram levantadas, não tem mais casas. Os muros então foram destruídos. Porém, diante daquela situação, o autor de Lamentações lembra de algo que o motiva a ter esperança. O autor de Lamentações lembra então da esperança vinda de sua memória. Ele lembra da fidelidade do Senhor com o seu povo. E nessa fidelidade, uma das características presentes nessa fidelidade é a misericórdia do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Fiel. Nós somos fiéis. Nós dizemos que somos fiéis, né? Seguimos a Cristo, dizemos que somos fiéis a Ele. Fidelidade é um laço que implica no relacionamento de uma pessoa com outra pessoa. Fiel. Deus então é fiel. Por que Ele é fiel? Porque Ele possui princípios inabaláveis. Os seus princípios são imutáveis. Ele sempre se mantém firme diante do seu relacionamento com o ser humano. Deus está sempre ali, presente, inabalável, firme. E o ser humano? Mais ou menos, né? Adão pecou, todos pecaram.
E com isso a gente rompeu com essa fidelidade do Senhor. O Senhor é fiel, mas nós não somos fiéis a todo instante. O pecado deixou esse laço ser rompido diante do Senhor. O pecado fez isso. Mas o Senhor permanece fiel. Mesmo diante da nossa infidelidade, Ele permanece fiel. Então o ser humano, com o pecado, quebra essa aliança. Infelizmente, todos nós pecamos. Pecamos alguma vez e talvez iremos pecar. Cuidado, não estamos vivendo uma vida de pecado. Se você vive uma vida de pecado, se converta. Mas uma hora ou outra iremos errar, não tem jeito. E diante dessa infidelidade, nós podemos olhar para o Senhor, que Ele se mantém fiel. E por conta da sua fidelidade, por conta de Cristo Jesus que Ele nos presenteia, nós podemos ter as misericórdias do Senhor. O tempo de Lamentações, quando o autor ele vê toda aquela situação de Jerusalém, ele dá todo o crédito do Senhor pela falta que o povo fez diante da infidelidade que eles fizeram com o Senhor. Ele dá total credibilidade a Deus. A cidade foi destruída graças aos nossos pecados. A cidade foi destruída porque nós viramos as costas para o Senhor. E eu falo para vocês hoje, será que nós estamos virando as costas para o Senhor? Será que diante da fidelidade do Senhor a gente ainda persiste em ser infiel? São questões que nós precisamos entender. Mas quero trazer esperança também ao coração de vocês. Eu não, o Espírito Santo de Deus. O desejo do Espírito Santo de Deus é trazer consolo e esperança porque Ele é misericordioso. Vamos separar aqui misericórdia. Miséria e córdia. Córdia vem de cardia. O que é cardia? Quem fez um exame cardíaco aqui já? Eu já fiz um exame cardíaco. É o coração. É ligado aos nossos sentimentos. Então quando nós sentimos misericórdia, quando nós sentimos que alguém é miserável, nós temos tendo misericórdia com essa pessoa. Quando nós entendemos que os mais necessitados precisam de pão e eu dou pão a ele, eu estou tendo misericórdia com ele. Sentimento de miséria. Porque um dia já estivemos por baixo, né? A gente pode estar por cima hoje, mas um dia a gente já ficou por baixo. A gente precisa entender que o Senhor nos motivou a ter misericórdia uns com os outros. Por quê? Porque Ele teve misericórdia de nós. O Senhor teve empatia diante do povo, teve empatia a nós. Deus, então, se demonstra diante da sua fidelidade um ser infinito de misericórdia. Deus olha de cima a todos nós hoje, e Ele está aqui entre nós também, a partir do seu Santo Espírito, e Ele entende a nossa situação, Ele entende o nosso momento, Ele entende o nosso coração, Ele entende a Jerusalém que infelizmente talvez esteja destruída no nosso interior. Ele compreende isso e se enche então de misericórdia com os seus filhos e com as suas filhas. Sua intervenção, então, é demonstrado pelo seu amor. Sabe por que Ele entende a nossa misericórdia, a nossa miséria? Porque Ele enviou Jesus Cristo. E Jesus sofreu da mesma forma que nós estamos sofrendo. Talvez Jesus sofreu até mesmo mais que nós sofremos. Mas Jesus entende toda a dor que nós estamos sentindo hoje. Por isso, irmãos, a misericórdia vem do Senhor.
A misericórdia vem dele para que nós possamos ter esperança. O autor de Lamentações teve esperança lá no passado. Podemos ter esperança hoje, através da misericórdia vinda dele. Só que Deus não ficou somente tendo o sentimento de empatia e solidariedade com seus filhos e suas filhas. Deus agiu. E essa é uma característica também para quem é misericordioso. A fidelidade do Senhor trouxe misericórdia a nós através dos seus atos, mandando seu Filho Jesus em nosso meio para viver e morrer em nosso lugar. Por isso que a misericórdia, então, deve estar atrelada à ação, pois a misericórdia vem do Senhor, graças a seu Filho amado Jesus. Outra característica presente na fidelidade do Senhor em meio às nossas vidas é Ele se manter firme no pacto de sua aliança. Vocês conhecem aqui, vocês não existem, vocês, né? Vocês conhecem a figura do prumo? Vocês sabem o que é um prumo? Quem aqui já construiu um muro? O prumo, o Luiz ali levantou a mão, né? O prumo, que é um prumo? O prumo, a função do prumo é ele somente ver se o muro está torto ou se está reto. É isso que é o prumo? A finalidade do prumo é essa, né? Ver se o muro está certo, se está torto, se está reto. Essa é a finalidade do prumo. Então, a funcionalidade do prumo é ele demonstrar se o muro está reto ou se está torto. Se está torto, o que nós fazemos? Nós refazemos o muro. Se está reto, beleza, vamos continuar a nossa obra. É isso? Dá para fazer, dá para a gente endireitar o muro quando ele está pronto? Dá, Gualberto? Não sei. Não dá, né? Tem que refazer, né? Se o prumo demonstra que está torto, vamos refazer o muro. Essa é a finalidade do prumo. Falar que está torto, que está errado. O prumo, ele não vai deixar o muro reto. O prumo, ele não vai se amoldar à tortura do muro para falar que o muro está certo. O prumo vai identificar se está certo ou se está errado. O prumo vai falar que está reto ou está torto. Enfim. Nós precisamos entender que quando nós esperamos no Senhor, e o Lamentações diz isso, bom é para o que esperam por Ele, para a alma que o busca. Quando nós esperamos e buscamos o Senhor, nós entendemos que o Senhor é como um prumo. O Senhor, Ele não vai se amoldar ao nosso pecado. O prumo, o Senhor, não vai se amoldar à nossa vida torta. Ele vai demonstrar que a gente está errado. Ele vai demonstrar que está torto, que precisa refazer o muro. Ele vai se manter firme. Por isso que nós precisamos esperar no Senhor, porque através da sua fidelidade, Ele vai dizer a nós se estamos certos ou errados. E qual é o meio por isso? Primeiramente, o Espírito Santo de Deus vai denunciar o nosso coração, o que é certo e o que é errado. Mas também pela leitura da palavra do Senhor. O prumo vai falar se nós estamos certos ou errados, se nós tivermos um relacionamento com Deus. Porque Ele se mantém firme. E Ele se mantém disposto a nos ajudar a endireitarmos. Ele, o Senhor, se mantém firme em sua aliança feita a partir de Cristo Jesus. É por isso então que nós precisamos esperar no Senhor. Bom é o Senhor para o que os esperam nele. Bom é aqueles que entendem que diante do prumo tem uma vida errada e endireita os seus muros.
Bom é aquele que ouve a voz do Senhor e obedece. Bom é aquele que ouve os princípios de Cristo Jesus para a sua vida. Porque ele entende que a partir de Cristo Jesus nós podemos ter misericórdia, mas a fidelidade do Senhor vai nos demonstrar a nós naquilo que estamos errados. Porque nós somos infiéis, mas o Senhor permanece fiel. A fidelidade do Senhor se mantém firme diante da nossa infidelidade. O que nós devemos então? Buscar o Senhor. Nos cabe esperarmos. Nos motiva a sermos confiantes no Senhor. Por quê? Porque Ele vai remeter a nós a sua graça, o seu ensinamento. E diante da nossa história, diante da nossa vida, diante das escolhas que fizemos no passado, diante da história que vivemos no presente, o Senhor nos dá a oportunidade, então, de endireitarmos as nossas vidas, por conta da sua fidelidade, endireitarmos a nossa história, visto que na nossa história nós cometemos alguns erros e pecados, mas também nos dá a oportunidade de pensar e refletir naquilo que erramos. Versículo 26 diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Silêncio, motivação de reflexão. O Senhor fala, o Senhor tem a última palavra. Nós precisamos ficar quietos. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Nós temos a graça do Senhor que nos perdoa de todo o pecado. Aleluia, amém. Mas o Senhor também nos dá a oportunidade de aprendermos com nossos erros e também com o jugo. Sabe esse muro torto que você fez? Então, por que você fez esse muro torto? Pensa sobre isso. É o Senhor quem está falando, tá? Mas aguarde em silêncio, não queira reclamar, não queira dar justificativa não para aquilo que você fez de errado. Fica quieto, pensa. Aguarde em silêncio. Vê o que está de errado na sua vida agora, em silêncio. Esquece um pouco o mundo, esquece um pouco as preocupações, fica quietinho um pouquinho. Se alinhe com Deus, se alinhe comigo aqui. E aí o versículo 29 diz: põe a boca no pó. Porque quando nós aprendemos com os nossos erros, na nossa história, diante da fidelidade do Senhor, quando nós colocamos a boca no pó, é porque nós estamos nos humilhando. Nós estamos nos humilhando perante o Senhor. E quando nós nos humilhamos, nós temos humildade. Aprendemos a ter humildade. A aliança feita com o Senhor, a sua fidelidade, está presente, irmãos, a nós hoje. Por isso, coloque o prumo na sua vida. Coloque o prumo nos seus relacionamentos. Coloque o prumo diante de Deus. E veja o que está de errado em seu coração. Veja o que está acontecendo. Mas calma, tenha esperança, porque Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que corrige, é verdade. Ele é um Deus que nos consegue nos advertir dos problemas que nós temos, diante dos pecados que cometemos. Podemos refletir diante desses pecados. Podemos tirar lições de vidas magníficas para as nossas vidas. Mas, principalmente, olhe para a fidelidade do Senhor. Mesmo em meio à nossa infidelidade, o Senhor é um Deus justo, um Deus fiel e um Deus que perdoa, que é rico em misericórdia. Então, irmãos e irmãs, diante desse atual cenário,
diante da nossa história hoje, conte com a fidelidade do Senhor para endireitar a sua vida. Conte com a fidelidade do Senhor para se acertar com Deus. Conte com a fidelidade do Senhor para que você tenha misericórdia, para que você seja aceito pelo Senhor Jesus, para que haja arrependimento e para que haja humildade. Que o Senhor continue a abençoar a sua vida e que Ele guie os seus passos no tempo e no espaço. Que Ele guie o seu caminho no tempo e no espaço. Que você possa escrever a sua história diante das escolhas feitas a partir do Espírito Santo de Deus em sua vida. Deixe o Senhor escrever a sua história, para que você no futuro possa contar: o Senhor me abençoou em tal dia, ano, em tal local. Tudo isso porque eu pedi a orientação do Senhor, desfiz o meu muro torto e fiz o muro direito. Então, irmãos e irmãs, que a fidelidade do Senhor preencha o coração de vocês com a esperança vinda dEle, porque Ele é fiel. Ele demonstra a sua fidelidade nas suas práticas pautadas pelo amor. Tudo isso graças a Jesus Cristo. Convido aqui o grupo de louvor a se colocar aqui em frente. Vamos estar tocando a nossa última canção.